Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá mais a uma aula de Química B, que nós vamos tratar hoje de reações envolvendo álcoois, oxidações, que está lá na página 244, já é a nossa apostila 2, as aulas 13 e 14. Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver quais são os principais agentes oxidantes que são necessários para que essas reações ocorram com o álcool. Aqui nós temos, principalmente, nós vamos ter tanto o permanganato de potássio como o dicromato de potássio em meio ácido concentrado. Então, os dois agentes oxidantes principais são o dicromato de potássio e o permanganato de potássio. Primeiro, nós vamos ver a reação com o álcool primário. Então, o que é um álcool primário? Só recordando. Então, primeiro, o que é um álcool? O álcool é quando eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado, ou seja, o carbono que possui apenas ligações simples. Então, se eu tenho hidroxila ligada a carbono primário, lembram que nós estudamos as classificações dos carbonos primário, secundário, terciário e quaternário? Então, se eu tenho carbono primário, logo também, se essa hidroxila estiver ligado a esse carbono primário, logo eu terei o álcool primário, certo? Então, olha aqui de forma geral, a equação geral de como eu obtenho os produtos de uma reação de oxidação com o álcool. Geralmente, os álcoois primários utilizarão o dicromato de potássio para ser o seu agente oxidante. Então, nós temos aqui, olha, um álcool primário, temos aqui o oxigênio nascente, dessa reação vai liberar água, e se essa reação for parcial, nós teremos aldeído. Olha aqui o que é o aldeído? Carbonila na extremidade da cadeia. E se essa reação continuar, essa reação de oxidação, nós teremos a formação de um ácido carboxílico. Tão simples, o que é que eu preciso saber? Primeiro, identifiquei. É álcool primário? Beleza. Então, o que é que acontece? Se a reação for parcial, nós teremos um aldeído. Se for total, nós teremos ácido carboxílico. E, olha aqui, só recordando, o ácido carboxílico, eu tenho carbonila e hidroxila no mesmo átomo de carbono. Certo? Então, daqui, nós vamos ver agora um exemplo. Está aqui um exemplo desse álcool, no caso aqui o etanol, fazendo uma reação parcial. Antes de fazermos o exemplo propriamente dito, observem esta informação, para você entender como é que ocorre a entrada desse oxigênio. É necessário eu fazer lá durante as minhas reações? Não, se você já tem um álcool primário, você já sabe que ele vai formar um aldeído, mas só para a gente entender a parte intermediária que vai estar ocorrendo entre esse álcool e esse aldeído. Então, observe aqui, olha, eu tenho aqui um álcool primário, esse álcool primário, está aqui o oxigênio, e esse oxigênio, por ser mais eletronegativo do que o carbono, vai atrair para si o elétron, facilitando assim a entrada do oxigênio nascente nesse carbono da hidroxila. Então, recapitulando, está aqui o álcool primário, está aqui o oxigênio, mais eletronegativo, atrai esse elétron da ligação para o oxigênio, deixando esse oxigênio parcialmente negativo e o carbono parcialmente positivo. E isso facilita
a entrada desse oxigênio nascente aqui, olha, entre esse carbono e o oxigênio. Então, vejamos aqui, olha, o que foi que formou. Olha aqui o oxigênio, coloquei aqui até noutra cor para você visualizar, olha, o oxigênio nascente entrou aqui, olha, entre o carbono da hidroxila e o hidrogênio. Essa estrutura aqui eu tenho, ou é chamado de diol gêmino. Diol gêmino. A presença dessas duas hidroxilas, então chamado diol gêmino. E o que é que acontece? Essa estrutura é muito instável. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a formação ou liberação de água. Vamos ver como é que funciona? Então atentem para isso aqui, que é só a informação de como esse oxigênio nascente entra na estrutura desse álcool, no caso aqui esse álcool primário. Vejamos. Então o que é que vai acontecer aqui, olha? Então eu tenho aqui o oxigênio nascente. O que é que vai acontecer? A entrada dele aqui, olha, a entrada entre esse carbono e hidrogênio. Então, e por que não entra nesse outro? Calma aí, nós vamos ver total. Primeiro, vamos aqui só na parcial. Vejamos aqui, olha, o que é que acontece? Repetindo aqui a estrutura. CH3, C, OH, H. E observe aqui, olha, a entrada desse oxigênio entre o carbono e o hidrogênio. Então, nesse momento aqui, olha, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter a formação, olha aqui, ó, a formação de água. Vai ser liberado aqui, olha, como subproduto, a água. E o que é que acontece aqui, olha? Esse par de elétron aqui, olha, vai se juntar com o oxigênio, formando o quê, olha? Vamos ver? C, olha aqui, ó. Se juntou aqui. Tá aqui o hidrogênio, que já tinha. Mais o oxigênio aqui, formado na dupla ligação. Então, olha, o que é isso aqui? Um aldeído. Então, álcool primário, a oxidação parcial dele vai fornecer um aldeído. Então, formação de um aldeído. Então, álcool primário, né? Álcool primário. Se a reação for parcial, nós teremos a formação desse aldeído. Então, e se ela for total? Observe aqui, olha. Se ela for total, o que é que nós vamos ter? A entrada aqui, olha, de 2 oxigênios. Pronto, bem simples. Parcial, entrou um oxigênio, formou aldeído. Se ela for total, então vou necessitar de 2 oxigênios entrando aqui nesses 2 hidrogênios que estão ligados ao carbono. Vejamos. Então tá aqui, olha. CH3, C, O. E aqui, olha, o hidrogênio. E aqui, olha, os 2 átomos de oxigênio. Olha aqui. Entrando neste álcool primário. E o que que acontece? Nós já sabemos, né, o que é que vai acontecer aqui. Então, aqui, olha, novamente, nós vamos ter a saída da água. Né? Saiu água, H2O. E, consequentemente, nós teremos a formação de quem? Olha aqui, de um ácido carboxílico. Olha aqui os 2 oxigênios. Olha aqui. Então, se a oxidação de um álcool primário for total, então nós vamos ter aqui, olha, a formação de um
ácido carboxílico. Então, álcool primário, oxidação total, eu terei a formação de um ácido carboxílico. E se ele for primário, formação de um aldeído. E agora nós vamos ver a oxidação de um álcool secundário. No álcool secundário, nós vamos ter a oxidação desse álcool, formando uma cetona, liberando também aqui água, que igualmente nós vimos lá na formação, na reação, melhor dizendo, do álcool primário. E agora, observando aqui da mesma maneira, inicialmente, o que seria o álcool secundário. Então, observe, o álcool secundário, a hidroxila vai estar ligada a um carbono secundário. O que é o carbono secundário? É o carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. Então, álcool secundário, a oxidação dele vai formar uma cetona. E a oxidação dessa cetona, nós não teremos reações. Então, não vai ser possível obter essa reação. Então, álcool secundário forma cetona. Beleza, vamos lá a mais um exemplo. Tá aqui, olha, esse álcool, propan-2-ol e o oxigênio nascente. Então, o que acontece? Olha aqui, o intermediário entre esse álcool e a cetona. Então, da mesma forma, olha, o oxigênio só tem essa possibilidade, né, de entrar nesse carbono, entre esse carbono e o hidrogênio. E com isso, observe aqui, que eu terei a saída da hidroxila com a saída do hidrogênio da outra hidroxila. Então, nós teremos aqui formação da água. Com isso, o que é que vai acontecer? Vejamos, eu terei a formação da dupla ligação nesse carbono secundário, que a carbonila entre dois átomos de carbonos, como nós já sabemos, forma o que? Uma cetona. Então, oxidação de álcool secundário, nós teremos como produto a cetona. E um subproduto aqui, a liberação de água. E o terciário? Observe aqui, o carbono terciário o álcool terciário, nós teremos a hidroxila ligada a carbono terciário, que é aquele carbono que está ligado com 3 outros átomos de carbono. E o que é que vai acontecer aqui? Nada, né? Não vai reagir. Por quê? Observe que entre carbonos e hidrogênios, aqui eu não tenho, olha, esse carbono da hidroxila, os outros carbonos, ou melhor, as outras ligações desse carbono são com hidrogênio, são com carbonos e não com hidrogênio. Por isso não vai haver essa entrada aqui do oxigênio nascente. Então, álcool terciário não vai haver reação de oxidação. Bem, agora vocês peguem a sua apostila. Vamos responder essa questão 1, onde ele mostra essas 3 estruturas, né, desses álcoois. E na letra A, ele pergunta qual o nome desses álcoois. Observe aqui, eu tenho 4 átomos de carbono, but, somente ligações simples AN. E aqui no carbono 2, eu tenho um álcool que a terminação é o quê? Ol. Então, aqui na estrutura 1, eu tenho o butan 2-ol. Na estrutura 2, observa que eu tenho radical no carbono 2, radical metil, e tenho a hidroxila também no carbono 2. Então, inicio pelo radical, 2 metil, 3 átomos de carbonos na cadeia principal, prop, somente ligações simples, AN,
e a hidroxila também está no carbono 2. Então, 2-metilpropan 2-ol. E aqui na terceira estrutura eu tenho um álcool primário. Então, 4 átomos de carbono but, somente ligações simples AN e a localização da hidroxila no carbono 1. Então, butan 1-ol. Na letra B, ele fala aí, na combustão completa de 1 mol de qualquer um dos álcoois, qual o número de mol de gás carbônico produzido? Então, ele quer saber a quantidade de mol de gás carbônico que vai ser produzido. Então, o que ele quer vai ser isso aqui, olha. A quantidade. Então, pegando qualquer um desses aí, vamos pegar aqui o butanol. Então, observe aqui, ó, lembrando que N é igual ao quê? Quantidade de carbonos, não é isso? Então, no butanol, eu tenho o quê? N igual a 4, né? N igual a 4. Substituindo aqui, nós vamos ter, olha, C4, H2 vezes 4, mais 2O. Então, substituindo aqui nesta fórmula geral. Então, olha, 3 vezes 4 sobre 2, quantidade de oxigênio. E aqui nos produtos, então vou ter o quê? Ó? 4 CO2 mais 4 mais 1 H2O. Observe que por aqui já dava de você chegar, ou simplesmente já chegamos na resposta. Mas só copiando aqui, olha, a reação total, CH4, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, temos aqui esse álcool. Mais 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. O2. E aqui, repete, 4CO2, mais 4 mais 1, 5 moléculas, ou 5 mols de água. Então, nossa resposta aí na letra B vai ser justamente isso aqui, olha. Então, nós teremos 4 mols de CO2. Na letra C, o que é que ele pergunta na letra C? Qual deles produzirá um aldeído em sua oxidação parcial? Então, oxidação parcial só pode ser em quê? Em um álcool primário. Então, logo nós teremos aqui, olha, o álcool 3-butanol. Na letra D, o que é que ele pergunta? Qual deles produzirá um ácido carboxílico em sua oxidação completa? Então, nós sabemos que o álcool primário, parcial ele produz um aldeído e total ele produz o quê? Um ácido carboxílico. Então, letra D também é o butanol. Na letra E, ele pergunta qual deles não sofre oxidação. Então, observe aqui, olha. Qual deles que não sofre oxidação? Qual o álcool que nós vimos? O álcool terciário, né? O álcool terciário não sofre oxidação. Então, aqui vai ser o 2. E, por último, na letra F, ele pergunta qual deles produzirá uma cetona em sua oxidação. Então, nós sabemos que o álcool que vai produzir cetona, ele tem que ser o quê? Um álcool secundário, né? Aqui, ó, butan 2-ol. Então, estrutura 1. E assim finalizamos mais esta aula. Tenham bons estudos e nos vemos em breve.